tá acontecendo? Kevin Feige tá com o pé frio? É isso que tá acontecendo? É energia negativa que a DC mandou lá pra concorrência? O Auruca? É filme de mais, roteiro de menos? O fato, galera, que Homem-Formiga e Vespa, Quantumania estreou nos cinemas, a galera foi na expectativa e todo mundo parou de ir. De repente, parou de ir. A queda de bilheteria do filme foi absurda. É recorde histórico pra Marvel, olha isso. O filme que devia abrir a fase 5 não entregou o que o público tava querendo. E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer com o CM? O estrago foi tão grande assim? Vamos tentar entender o que tá rolando nos bastidores da Marvel e o impacto que isso pode ter daqui pra frente. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Bom, terminou Vingadores Ultimato, pô, todo mundo saiu lá de alma lavada da sessão. Foi uma coisa absurda, aquele alívio, né? Acabou aquela saga toda. Foi a sensação de clímax, a sensação de que o UCM era a coroação dos nerds no cinema, entende? Era um prêmio pra nós, os nerds. Daí pra frente, esse sentimento nunca mais se repetiu. Muito pelo contrário, o que a gente viu foi um filme morno atrás do outro. Foram 3 anos que pareceram que a Marvel estava empurrando com a barriga. O que a Marvel fez melhor nesse período foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E aquilo lá foi serviço da Sony. Foi a Sony. Então assim fica difícil pra caramba. Eu não sei vocês, tô sendo honesto aqui com vocês, aqui, abrindo meu coração. Mas eu já tô ficando cansado, de verdade. É quase uma rotina. Eu levanto o hype com as notícias antes do lançamento, eu me empolgo pra caramba, levanto o hype de todo mundo, que eu sei disso. Aí eu trago a opinião da crítica, a crítica coloca o filme lá em cima, aí o filme estreia e não é bem aquilo que a gente esperava. Quantas vezes não falei pra vocês, agora vai! Quantas vezes? E não foi, né? Não foi ainda. Porra, mas o que eu posso fazer, né? Homem-Formiga e Vespa Quantumania pode ter mandado um recado pra Marvel. Tem que ver isso aí, sabe? Será que eles entenderam? Vamos ver a reação da Marvel agora. Então já se inscreve nesse canal pra gente sempre conversar sobre isso, sobre super-heróis, de nerd pra nerd. E a gente sabe disso, né? Pô, bom demais saber que você tá aqui. Se inscreve, ativa o sininho, tem muita coisa bacana chegando aqui. Vocês estão acompanhando as sagas completas que eu tô trazendo aqui? Vou trazer mais, pois os vídeos estão maneiros demais, galera. Vocês têm que ver. Fiz um agora há pouco tempo de 45 minutos. Vale muito a pena vocês assistirem, é o Judgment Day, ok? Vou deixar até aqui embaixo na descrição pra vocês verem também. Enfim, vamos seguir. Bom, e vamos começar direto nos números. Vocês sabem, os números não mentem. Você não tem nem como ver, não tem achismo, né? Se eu falar dos números, tá aqui. Preto no branco. Homem-Formiga e Vespa Quantumania estreou com 120 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos. Foi um baita lançamento. Pô, o pessoal foi na seca pra caramba. Todo mundo queria saber quem era esse tal de Kang aí, como é que ia ser a fase 5 do CM. Tava abrindo a fase 5, esse filme. A curiosidade tava batendo forte. Olha, galera, eu curto muito o personagem de Homem-Formiga. Nos quadrinhos, a Vespa é muito mais legal que o Homem-Formiga, inclusive, ok? Mas na boa, o que o pessoal queria assistir ali mesmo era a Marvel engrenando. Era começo de saga. Era uma coisa que você olhasse, caramba, agora vai. Não rolou. Qual foi o resultado, então? Qual foi? Bilheteria despencou. Na segunda semana em cartaz, o filme arrecadou só 32 milhões de doletas nos Estados Unidos. 32 milhões de dólares, galera. Você compra uma casa em Orange County, na Califórnia. Uma casa. Essa queda de uma semana para outra é a maior queda que qualquer filme do CM jamais teve. Então eu não tô trazendo pra vocês uma coisinha trivial, né? Homem-Formiga despencou mais que Thor 4, mais que Viúva Negra. Lembrando aqui que Viúva Negra sofreu com lançamento simultâneo no Disney Plus, né? Tava lá junto com o serviço de streaming. Trouxe pra vocês aqui, inclusive, né? A própria Scarlett Johansson reclamou pra caramba. Se a gente computar qualquer filme de herói com mais 100 milhões de dólares de abertura, Homem-Formiga 3 também vence em termos de queda. Aliás, não é nem queda, né? A bilheteria chapou no chão. Tipo, igual o Jacapô. Pá, não sai de lá. Cadê o boca a boca trazendo mais gente pro filme? Pô, isso vende pra caramba. Boca a boca vende pra caramba. Cadê a galera que assiste mais uma vez? Não teve. Bom, galera, vamos lá. Agora que os números estão na mesa, vamos analisar, né? Passei pra vocês os números. Eu verifiquei aqui, antes de fazer esse vídeo, a opinião de alguns analistas que manjam muito da indústria do cinema, que sabem como Hollywood funciona, ok? Não são quaisquer pessoas, são pessoas que realmente manjam pra caramba. Todo mundo tá tentando entender o resultado de Homem-Formiga 3. Paul Dergarabedian, ele é analista sênior do Comscore. Ele tá de boa com esses números. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, filmes que abrem com mais de 100 milhões de dólares geralmente são carregados antecipadamente. Fecha aspas. Ou seja, é natural que exista, né, um hype e que a maioria do público vá assistir na semana do lançamento. E essa é a mesma opinião do Jeff Bock, da consultoria Exhibitor Relation. O especialista apontou que o filme ultrapassou a bilheteria dos 2 primeiros filmes do Homem-Formiga, então tá valendo. Esse Jeff Bock também apontou que o Homem-Formiga 3 se manteve no topo da bilheteria, mesmo com o lançamento de O Urso do Pó Branco, né? Eu não me considero especialista, estou longe de ser especialista. Mas a impressão que eu tenho é que esses caras tão doidos, de verdade. Por isso que eu trouxe pra vocês primeiro, ok? Pra mostrar pra vocês que eu mostro a balança mesmo. Como é que alguém pode ficar feliz com um faturamento desse? Com essa queda de interesse do público? Como é que é normal isso? Como é que o cara compara com os outros filmes do Homem-Formiga?
é não ter noção de como funciona o CM, na minha opinião. Como é que o cara comemora que Homem-Formiga 3 ficou na frente do filme do Urso Cracudo? Pô, não tem nem sentido um negócio desse. Pô, a gente tá falando de filme de blockbuster do caraca, né? E a galera da Marvel? A galera da Marvel ficou preocupada com isso? A resposta é não também. Um executivo lá de dentro afirmou o seguinte, abre aspas: posso dizer que estamos incrivelmente orgulhosos do filme. Jonathan Majors fez um trabalho fantástico como Kang. É o filme que queríamos fazer. Bilheteria é o que é. Curiosamente, esse executivo preferiu não se identificar, ficou no anonimato, né? Deve ser por não ser xingado no Twitter, não sei. E o Jonathan Majors, o Kang, né, o cara que fez o Kang, também deu uma declaração absurda. Agora, ele diz o seguinte: haters virão. Se você está fazendo algo certo, você sabe, você terá oposição, e tudo bem. Não entendi muito bem isso não. Você tá achando pouco? O roteirista, Jeff Loveness, também não tá nem aí pra reação de quem reclama. Ele falou o seguinte: tenho muito orgulho do que escrevi, achei aquilo uma coisa boa, sabe? Estou muito feliz com isso no geral. Bom, fechando aqui o clima de otimismo total, o produtor, o Stephen Broussard, ele confirmou que um quarto filme do Homem-Formiga já tá em andamento. Pô, curtiram pra caramba, o produtor, o cara quer fazer mais filme, então curtiu. Os envolvidos estão discutindo ideias, então vem mais Scott Lang e família por aí. Pra mim, realmente parece um pouco de arrogância, um pouco de cegueira. Eu lembro claramente que eu trouxe aqui no canal os números fracos de Adão Negro. O Dwayne Johnson tava, defendendo pra caramba o resultado com unhas e dentes. E a gente sabe agora que, enfim, levou Adão Negro dentro da DC nos cinemas. A bilheteria tava baixa, mas tava lá, o Dwayne Johnson falando pra todo mundo, esbravejando que tava ótimo. Não é nada disso, tô achando, né? E ficou mal, né? Pegou mal pra ele. Eu acho até que um pouco de humildade da Marvel caria muito bem agora. Só tô dizendo isso, sabe? Nesse momento, falando, a gente... sei lá, enfim, acho que podia demonstrar isso pra gente, podia passar essa sensação de humildade. Mas diz pra mim a tua opinião. Eu tô confuso de verdade. Eu quero saber o que você pensa. Você curtiu o Homem-Formiga e Vespa Quantumania? Você ainda tá confiante com a fase 5 da Marvel? Você acha que tá todo mundo certo e eu que tô bolado sem necessidade? Comentem! E toca, se inscreve, é bom demais saber que você tá aqui. Vamos continuar sempre com esse bate-papo aqui nerdístico, analisando fases, analisando trailers, analisando super-heróis, sagas nos quadrinhos. A gente gosta demais disso. Anime, séries. Então você aqui inscrito, com o sininho ou o sininho ali embaixo, dá uma tocada nele agora. Isso aí. Aí sim você fortalece demais a casa. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!